Que o Senhor nos dê a revelação sobre isso. Eu creio que Deus, em momentos como esse de conferência, onde nós temos ali um ambiente, uma unção, nós temos ali uma palavra, tudo isso são chaves que Deus nos dá para acessarmos um novo tempo de Deus, acessarmos circunstâncias que Deus tem preparado para nós. Eu não tenho dúvida disso. Então, se você pôde participar dessa conferência, entenda que Deus te deu aqui coisas grandiosas, valiosas. Não perca isso. Não deixe ser roubado de você. Quero ler um texto, Gênesis capítulo 22, versículo 1. Gênesis 22, 1. Eu estou com uma dor de garganta esses dias, então eu estou segurando um pouco. Hoje de manhã eu fui tão suave, que eu acho que teve gente que dormiu na mensagem da manhã. Suspeito eu. Gênesis 22, 1 diz assim: passando algum tempo, Deus pôs à prova Abraão, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. O que Abraão respondeu? Isso. Então disse Deus: toma o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Repita comigo: Moriá. Essas informações são importantes, é que vocês estão principalmente repetindo. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes em que eu indicarei. Diga: o monte que Deus indicar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar em que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse-lhe ele a seus servos: fiquem aqui com os jumentos, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Diga assim: depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Ou em algumas traduções, Deus proverá para si o cordeiro. Diga: Deus proverá para si o cordeiro. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar em que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar sobre ele, arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada, porque agora sei que você teme a Deus, porque não negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Diga assim: um carneiro. Isso. Foi lá pegá-lo e sacrificou com o holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu aquele lugar o nome de: o Senhor proverá.
ou em algumas traduções, Jeová Jirê, que significa o Senhor proverá. O nome daquele monte em que Abraão estava foi nomeado como o Monte Jeová Jirê, que é o Monte Moriá. Guarde essas informações. 15. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que tenho por feito o que fez, não me negar de seu filho, seu único filho, esteja certo de que eu abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades do que lhe foram inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Amém? Vamos orar. Pai, no nome santo do teu Filho, nós pedimos que o Senhor, por meio dessa palavra, fale conosco, nos ensina, enche o nosso coração de fé, nos dá revelação, mostra para nós qual é a tua vontade, que toda resistência que há no nosso coração caia por terra e que o Espírito do Senhor possa falar por meio dessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Abraão, nesse texto, relata a sua maior experiência com Deus. E olha que Abraão era um homem que tinha experiência com o Senhor. A Bíblia relata, a partir do capítulo 12, o chamado de Abraão. Abraão morava em Ur dos Caldeus, que era na Babilônia hoje, seria Iraque, na verdade hoje geograficamente, Iraque. E Deus chama ele dessa terra para ir a um lugar em que Abraão não sabia onde era. E Abraão obedece à voz de Deus e caminha até essa terra conhecida como Terra Prometida por nós. Mais ou menos 1.500 quilômetros. Há 4.000 anos atrás isso. Abraão já tinha aí por volta de 75 anos. Sua mulher já era de idade. Essa é uma hora que ninguém aceita desafio mais. Ele já estava numa idade que ele queria era tranquilidade. Mas aí ele ouve a voz de Deus e obedece a essa voz. Em obediência a essa voz, ele deixa a sua casa, o conforto da família, o conforto e a segurança da onde ele morava. Mercadinho próximo, açougue, para comprar ali o que precisava. A família para cuidar, próximo para pegar comida na casa da sogra, que tem sogra perto. Chega no domingo, vai para a casa da sogra comer, filar boi. Ele abandona toda essa segurança, esse conforto, já numa idade avançada, e caminha quase 1.500 quilômetros, mais ou menos, para uma terra deserta, sem estrutura alguma, por obediência à palavra. Hebreus, relatando a respeito disso e da fé de Abraão, fala que ele saiu sem saber para onde ia. Abraão teve uma experiência poderosa. Abraão, ele estava sendo treinado para se tornar o homem que ele foi. E Abraão é conhecido como pai da fé. Pai da fé. E Abraão, em sua trajetória de vida, como pai da fé, ele nos dá o exemplo do que é viver no sobrenatural. Viver no sobrenatural não é apenas ter uma experiência mística com Deus, como muitos acham. Ter uma experiência com dons, ter uma experiência pessoal no sentido de arrepio, de sentir a unção. Mas quando eu falo viver no sobrenatural, é viver na dependência do Senhor, viver uma vida de milagres, de testemunhos de milagres. E nós vimos isso na vida de Abraão. Por isso que ele foi o pai da fé, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Viver pela fé é viver uma vida de sobrenatural.
acima do natural, na dependência do Senhor, vivendo milagres e testemunhando esses milagres. Abraão foi essa pessoa. Ele foi um modelo de homem de fé para nós. E ele aprendeu a viver dessa forma. O seu chamado foi sobrenatural. Como já expliquei, o tempo de espera pela promessa, 25 anos esperando uma resposta. 25 anos esperando uma resposta de oração. Não sei quanto tempo você está esperando uma resposta. Mas esse homem ficou 25 anos. E ele não tinha uma igreja para ir todo domingo para ser incentivado a caminhar, a ficar firme na fé. Ele não tinha uma célula onde ele tinha ali um grupo de pessoas de comunhão que o ajudava ali e motivava a viver na fé. Não! 25 anos esperando um milagre. E quando ele já tinha aí por volta dos 100 anos, ele vive outro milagre, porque ele não tinha naturalmente mais condição de ser pai, sua esposa não tinha mais condição de ser mãe, e mesmo assim eles engravidam e vem Isaac. Ou seja, Isaac é uma resposta de Deus à fé desse casal e uma resposta do sobrenatural. Então, Abraão tinha experiência com esse tipo de vida, ele foi forjado para viver esse tipo de vida. Nada do que diz respeito à história de Abraão, a partir do momento que ele foi chamado, foi natural. Tudo foi no sobrenatural. Tudo. E dessa vez não seria diferente. Deus estava chamando ele para viver uma experiência de sobrenatural. E essa história que acabamos de ler, relatada no capítulo 22 de Gênesis, ela também relata a vida cristã. Ela é uma analogia da vida cristã. Porque a vida cristã, ela é assim. Vida cristã, ela não pode ser resumida em participar de uma igreja, em vir no culto no domingo, em participar de uma célula e se autodeclarar cristão evangélico. Tem muita gente que resume a vida cristã dela nessa condição. E não, isso não é vida cristã proposta por Deus. A vida cristã que nós somos chamados para viver, o cristianismo que nós somos chamados para viver, é o cristianismo do sobrenatural. A marca da igreja neotestamentária era o sobrenatural na vida daqueles homens. Eles viviam uma vida de milagre, a igreja vivia uma vida de milagres, e a marca dos homens e mulheres que fizeram diferença na história foram homens e mulheres que viveram pela fé, viveram milagres sobrenaturais. E Deus está nos chamando para esse tipo de vida. Viver uma vida de milagres. Uma vida sobrenatural. Então o relato de Gênesis 2 é justamente o relato da vida cristã. É Deus nos chamando. É Deus nos desafiando. É Deus nos colocando à prova. É Deus nos direcionando. E é Deus provendo o milagre na nossa vida. Então é aqui com Abraão eu aprendo a viver uma vida sobrenatural. E Deus está nos chamando nesses dias. Eu não sei qual foi a última vez que você deu um testemunho a respeito de algo sobrenatural na tua vida. Porque às vezes a gente vai acostumando tanto com o natural que a gente esquece que Deus nos chamou para viver no sobrenatural. Às vezes a gente se acostuma tanto com essa vida cristã pragmática. Vou para o culto, prestei meu culto, já está bom, já resolvi minha vida com Deus, agora já vou para a semana, vou ver minha vida. Mas nesses dias, principalmente de jejum e agora nessa conferência, eu percebi claramente Deus nos desafiando a coisas maiores. Quando Deus nos desafiou, venha subir um monte, venha para um novo nível. Esse novo nível é o nível do sobrenatural. Quem crê, diga amém. O Senhor nos desafiou claramente a viver uma vida cristã diferenciada. A sair da bolha de ser uma igreja entre quatro paredes e uma igreja que seja para fora, que influencie, que marque as pessoas, que toque a vida daqueles que estão ao nosso redor. Esse foi o desafio de Deus para nós esses dias.
E o Senhor está nos convocando a isso, nos direcionando a isso. Então, por meio dessa mensagem, nós aprendemos de como viver uma vida no sobrenatural. Primeira coisa que eu aprendo com Abraão, versículo 1. Passado algum tempo, Deus pôs à prova Abraão, dizendo: Abraão, e ele me respondeu, e ele respondeu: eis-me aqui. Se eu quero viver uma vida de sobrenatural, uma vida de milagres, nós precisamos estar dispostos a viver essa vida de milagres. Porque uma coisa é o querer, outra coisa é estar disposto a viver. Tem muita gente que quer, mas não está disposta. Tem muita gente que quer viver o sobrenatural, mas não está disposta a viver o sobrenatural. Porque se eu quero viver o sobrenatural, eu preciso dar respostas a isso. Qual foi a resposta de Abraão? Eis-me aqui. Quando nós lemos lá capítulo 12, Deus chama Abraão, qual é a resposta de Abraão? Eis-me aqui. E toda vez que você vê Deus falando com Abraão, Abraão dá uma única resposta: eis-me aqui. Ou seja, eu me coloco à disposição, eu me disponho, estou com o coração aberto. O que o Senhor quer para mim? Já me tirou da minha terra, e agora? Para onde eu vou? O que eu faço? Como é que eu faço? Não importa, mas eu estou disponível, Senhor. A pergunta que Deus está fazendo é: você está disponível nos dias de hoje para viver o sobrenatural? Você está disponível a ouvir a voz de Deus e responder a essa voz da forma como Abraão respondeu: eis-me aqui? A prova já começa quando eu estou disposto a deixar o meu lugar de segurança. Eis-me aqui é uma resposta a Deus, mas daquele que está disposto a abrir mão de um lugar de segurança. Porque o problema é que muitos querem, mas não fazem nada. Eu conheço muita gente que quer muita coisa, mas ela não faz nada na vida dela de fato. Ela não dá uma resposta clara para o Senhor. Ela tem um desejo. Ela pode até ter uma vontade, mas ela não tem a disposição para viver o sobrenatural. Eu estava conversando agora ali na minha sala, falando justamente isso. Eu falei, tem pessoas que me ligam e falam assim: pastor, ora por mim, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Aí eu falo assim: que bom, vou orar. Mas olha, sexta-feira tem uma reunião de oração, algo acontece aqui, vem para cá na reunião. Pergunta se veio. Eu estava falando justamente para a pessoa, eu falei: olha, eu estou dessa forma agora, eu tenho aprendido. Eu sou que nem um pai. Eu dou a comida, eu dou a casa, eu dou a segurança. Não venha reclamar para mim que você está com fome, que você está com frio, ou que está tomando banho gelado, porque a responsabilidade é tua agora de usufruir disso. A igreja tem dado a comida, a igreja está aqui à disposição. Nós temos os cultos, nós temos a célula, nós temos a reunião de oração, nós temos as conferências, nós temos os dias atípicos que normalmente fazemos também, um treinamento de uma coisa, uma capacitação para outra coisa. Agora o problema é que tem gente que não quer sair de casa para estar disposto a ouvir uma palavra que vai impactar a sua vida. Tem pessoa que eu encontro na rua durante a semana e falo: irmão, não te vi na igreja. Ah, pastor, você não me viu, mas eu estou te ouvindo pela internet. Só que é um complemento. Não faça disso a sua comida principal. Porque existe uma coisa chamada ambiente. Falei isso na semana passada. E esse ambiente ele nunca vai ser replicado via internet. Internet não replica ambiente. Não replica. E o que Deus tem para o ambiente é para o ambiente, para aquele momento especificamente. Quem ouviu a mensagem semana passada está entendendo melhor. O que nós vivemos quinta foi para quinta. O que nós vivemos sexta foi para sexta. E o que Deus tem para agora é para agora.
Mas o problema é que a gente muitos não estão dispostos a viver isso. Segunda coisa que eu aprendo. O versículo 2. Então disse Deus, toma o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá direto à região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes em que eu lhe indicar. Não é aonde você quer fazer o sacrifício, é aonde eu quero. Não é o sacrifício, não é do jeito que você quer. Mas é aonde eu lhe indicar. A Bíblia diz que ele andou 3 dias. 3 dias andando para chegar aonde Deus queria que ele fosse. 3 dias. Tem gente que não quer sair de casa. Você está entendendo? Tem gente que não quer sair de casa. Ele andou 3 dias. Imagine a angústia de um pai sabendo, olhando ali para o filho, comendo com o filho, caminhando com o filho e falando assim, esse menino vai morrer. 3 dias. No monte em que eu lhe indicar. Eu aprendo tanta coisa que eu podia trazer uma palavra, mas eu estou preparando uma série de mensagens sobre esse assunto. Eu vou pregar sobre Malaquias daqui a alguns dias. E no texto de Malaquias tem algo que me chama muita atenção. Porque Deus brada por meio do profeta e quer corrigir a nação de Israel. Porque a nação de Israel está prestando um culto errado. O culto estava tão errado, que Deus falou assim, ó, se é para trazer, se é para prestar um culto desse jeito, eu queria que tivesse um sacerdote que fechasse a porta e falasse assim, vai todo mundo embora, porque vocês não estão servindo nem para prestar culto. Vocês estão trazendo animal coxo, vocês estão fazendo de qualquer jeito, de forma, desleixada o culto. É justamente isso que Deus estava querendo tratar no coração de Abraão. Você vai para o monte aonde eu quero, o sacrifício não é do seu jeito, é do meu. Eu sou Deus, então eu defino como deve ser o culto. O culto não é definido pelo homem, o culto é definido por Deus. O problema é que hoje tem muita gente falando a seguinte expressão, não, eu adoro a Deus do meu jeito. Quem já ouviu alguém falar assim? Já ouviu? Não, eu adoro a Deus, eu sirvo a Deus do meu jeito. Está errado, completamente errado. Isso é diabólico, é enganoso. Isso é uma falácia. O Deus é que define o culto, e não o homem que define o culto a Deus. O homem não pode definir o culto. Não, Deus, eu não vou não, até mais dá 3 dias, eu não sei se vai chover, eu não sei se vai ter comida, então eu vou fazer assim, eu faço aqui mesmo, Deus. Tá bom, para o Senhor tá bom, o Senhor conhece o meu coração. Não. Por isso que Ele conhece o seu coração, que Ele faz isso. Você vai aonde eu vou te mostrar. Você aprender a obediência. Tem gente que não quer obedecer, tem gente que quer fazer do jeito dela. É do meu jeito. Ela quer, é como nós ouvimos aqui, ela quer fazer o bezerro de ouro dela. Ela quer formatar Deus dentro da condição dela, da estrutura dela. Não é ela que se adapta à agenda de Deus, é Deus que tem que se adaptar à agenda dela. É Deus que tem que se moldar a vida dela. Não sou eu que entrego a minha vida para Jesus, mas é eu que recebo Jesus. Você entende? Não sou eu que tenho que sacrificar, é Deus que tem que sacrificar para mim. Eu aceito o Deus que sacrificou a Cristo, mas eu não quero sacrificar nada. Perceba que Deus foi bem específico, eu quero teu filho. Deus não falou qual era qualquer oferta. Ele não falou qualquer coisa, ele falou, eu quero teu filho e eu quero em tal lugar. No lugar que eu vou mostrar para você. Nós queremos viver o sobrenatural, mas não queremos obedecer a Deus para viver isso. Nós queremos que Deus seja um servo, mas nós não queremos servir a Deus. E um outro problema. Nós estamos assim.
É o barro falando para o oleiro como deve ser feito o vaso. Entendeu? Não, Deus é assim. Coloca Deus numa caixa de sapato e fala, Deus só trabalha desse jeito. Ele formata Deus segundo as suas necessidades. Esse é o grande problema da maioria das pessoas. E o pior, eu estou aqui só dando spoiler de mensagem, né? Tem uma outra mensagem que eu estou preparando. O tema dessa mensagem é quando tudo vai bem. O maior engano dessa geração de hoje é que tem muita gente achando que está bem e não está. Porque está cheio de gente servindo a Deus desse jeito e fala assim, não, eu estou bem com Deus. Está tranquilo. Estou. Deus está feliz comigo, eu estou feliz com Deus. Estou em pecado, estou com a vida torta, estou fazendo coisa errada, não estou fazendo o que deveria, estou em desobediência, mas continuo achando que tudo vai bem, porque estou prosperando, eu estou bem, estou feliz. Coloquei botox, estou com a cara boa. Meu Instagram está arrebentando. Quando tudo vai bem, é aí que está mal. Porque a igreja de Laodiceia, o problema foi esse. Vocês estão tão bem, que vocês não estão precisando nem de Jesus mais. Mas está achando que está bem. E esse é o problema. E perceba que Deus falou assim, vai para Moriá, no monte que eu te mostrar. Uma das primeiras coisas que nós precisamos aprender, se nós queremos viver no sobrenatural, é uma obediência ou uma fé que definitivamente colocamos a nossa confiança no Senhor e sabemos que Deus tem consciência de todas as coisas, mas eu não tenho. E eu vou apenas ter que confiar nele. Porque nós não sabemos os desdobramentos desse milagre. Você acha que Deus fez isso só por vaidade? Não. Porque Deus é Senhor da história. Deus tem consciência de todas as coisas. Ele é onisciente. Aonde Abraão foi sacrificar? Diga, Monte Moriá. Vamos lá. Sabe aonde é o Monte Moriá? Ele se torna o Monte Sião. O mesmo lugar aonde Salomão construiu o templo. É o centro da capital de Israel, chamada Jerusalém. E é onde Jesus vai voltar. Qual é o nome do monte? O Monte da Provisão. É onde a maior provisão da história vai chegar. Jesus. Sabe o cordeiro que estava lá? Era Jesus. Então Deus tem consciência da história. Mas muitas vezes a gente resiste ao Senhor e deixamos de viver o milagre. Porque resistimos a confiar de fato que Deus está no controle de todas as coisas. E que Ele, melhor do que ninguém, sabe o que é melhor para nós. Terceira coisa que eu aprendo. Se eu quero viver uma vida de sobrenatural, seja intencional. É interessante que Abraão não reluta. Abraão não tem uma atitude passiva em relação a isso. Deus o chama, Deus o desafia e ele responde. Ele pega as coisas, pega 2 servos, pega o filho e vai. Quando eu falo seja intencional, eu estou dizendo justamente isso. Abandone a passividade. Abandone a procrastinação. Tem gente que quer viver o sobrenatural, mas não tem uma atitude de fato em relação ao que ela quer viver. Ela procrastina. Não, amanhã eu dou resposta. Depois eu dou resposta. Daqui a algum tempo eu faço isso. Daqui a algum tempo, olha, um dia, quem sabe, um dia eu vou fazer. Mas ela nunca tem uma atitude por presente. Ela sempre tem um pensamento no futuro. Sabe o que eu acho interessante? É que quando Deus fala com Abraão, ele vai. É a mesma história de Davi. Quando Davi chegou no acampamento e vê Golias, a Bíblia diz que Davi corre em direção a Golias. Ele não foge de Golias, ele vai na contramão.
Enquanto está todo mundo fugindo de Golias, se escondendo, Davi vai em direção. Davi sabia que era mais fraco, era menos competente e que Golias era muito superior a ele, mas ele sabia que ele estava com Deus. E Deus seria a maioria nessa história. Ele saberia que Deus iria prover. Ele sabia que Deus estava com ele. Então ele corre em direção ao desafio. Ele se coloca em direção ao perigo. Mas muitas vezes nós não queremos correr em direção ao desafio. Nós não queremos dar nem oportunidade para Deus fazer um milagre. Nós queremos uma resposta de Deus sem que haja uma ação ou uma reação da nossa parte. Uma das coisas que eu aprendo no que diz respeito aos milagres de Deus é que boa parte dos milagres que Deus fez foi uma reação a uma atitude de fé das pessoas. É o caso da mulher que colocou a botija, ela não tinha azeite. Mas o profeta falou, coloca a botija. Mas não tem azeite. Você só tem que fazer uma coisa, colocar a botija. Quando ela começa a colocar a botija, o azeite começa a transbordar. Quando ela começa a colocar a botija, o azeite começa a multiplicar. Mas se ela não tivesse colocado botija, Deus não daria o azeite. Muitas vezes nós precisamos ter essa atitude, quando eu falo intencional, é cutucar Deus. Ou seja, dar disposição para Deus agir. É fazer algo para Deus agir. É colocar a botija para ver o milagre acontecer. Quando eu falo ser intencional, é justamente isso. Se Abraão ficasse aqui e falasse, tá bom, Deus, o Senhor falou, mas eu quero mais um sinal. Eu quero mais isso. Manda um profeta, fala comigo. Cara, Deus já falou um monte de vezes. Está querendo ouvir Deus aonde agora? Deus já falou, já refalou, já bradou, já usou anjo, já usou profeta, já usou burro para falar com você e você continua relutando. Muitas vezes a gente reluta. Mas será? Faz conta. Não, mas será, Deus? Não tem lógica, não faz sentido. Deus, não faz sentido. Como? É meu filho, cara, eu estou aqui para obedecer. Ontem, na hora do momento da oferta, eu fiz um desafio. Falei assim, você está disposto a ouvir Deus? E usei esse texto ainda. E Deus pediu algo para você? Deus pediu. Olha, já orou, fez essa oração na hora da oferta? Porque já viu que toda oração nasce para pedir algo para Deus. E para falar, Deus, fala comigo, qual é a tua vontade? Pede alguma coisa. E se Deus pedir alguma coisa para você? Ou, qual foi a última vez que Deus pediu? Deus nunca pediu. Pode ser que você nunca tenha escutado. Você nunca prestou atenção. Ou pode ser que Deus já pediu e você está relutando. Ontem conversando com o pastor Web, ele me contando, me dando testemunho que ele chegou diante da igreja e ele falou, olha, uma igreja pequena, o som estava reverberando demais e uma solução muito legal para som na igreja é carpete no chão. Isso ajuda muito a questão. E ele falou, vamos colocar carpete aqui. Ele cotou lá, ficava 21 mil para colocar carpete. Ele falou, pastor, minha igreja tem 50 pessoas. Mas coloquei, joguei, aleluia, vamos, amém, aquela coisa, empolgação. Eu falei que no outro dia, o irmão procurou e falou, pastor, tem um amigo de São Paulo que me ligou e falou, olha, Deus falou no meu coração tal, sua igreja está precisando do quê? Está precisando colocar carpete. Dou 10 mil. Aí ele falou que no outro dia, o irmão, o casal da igreja, chegou e falou, Deus falou conosco. Estou dando esse testemunho, mas eu não quero, é bom que está gravando, alguém pode usar isso, não quero manipular a cabeça de ninguém não, isso aqui é um testemunho apenas. Deus falou conosco, para nós vendermos o carro e dar o valor que falta para o carpete. E a esposa dele falou assim, não, que isso, Deus falou mesmo? Não pode, como negócio. Ela ficou preocupada, falou, vai vender o carro? Não, Deus falou conosco que não adianta vocês relutarem, nós vamos fazer isso. Porque nós temos convicção de que Deus falou conosco. Sabe
Está disposto a ouvir Deus nesse aspecto? Deus te pedir algo. E a gente está disposto a oferecer? Quando eu falo ser intencional, é nós cutucarmos o Senhor, ou seja, vamos colocar assim, criar um ambiente propício para milagre. O que é isso? Vou dar um exemplo. 5.000 pessoas para ser alimentado. E agora, o que faremos? Tem 3 pães e tem um pouquinho de pão e um pouco de peixe aqui. Isso basta. Criou um ambiente para milagre. Criou uma semente para multiplicação. Todo mundo foi alimentado. Mas alguém falou assim, olha, eu creio que é possível fazer um milagre. Às vezes você está querendo uma casa própria, sonha com uma casa própria. A pergunta é o seguinte, você foi lá ver sobre financiamento? Você já foi procurar a casa? Você já foi buscar saber sobre isso? Ah não, pago aluguel, um dia eu vou ter minha casa, mas você já foi? Ah não, é difícil, sabe? Não, deixa Deus fazer o milagre. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes eu converso com pessoas, eu falo, e aí? Você vai estudar? Ah, eu quero estudar. O que você quer estudar? Eu quero estudar tal coisa. Aí eu pergunto, você foi ver? Você foi atrás? Aonde tem o curso? Ah, não, só tenho vontade. Você foi pesquisar alguma coisa? Não, nunca fui. Então, meu irmão, Deus não vai poder fazer milagres. Quando nós falamos de cutucar Deus, é justamente isso. Nós colocarmos essa disposição, e nessa disposição de fé, Deus realiza o milagre. Ele faz conexão, Ele junta pessoas, Ele traz provisão. Aí você vive o sobrenatural. Tem gente que vai morar a vida toda de aluguel, não é porque ela não pode ter uma casa própria, é porque ela não quer viver o milagre dela. Desde o ano passado, em casa a gente tem o desejo de conhecer o pessoal da F-Hope. F-Hope é um movimento de oração, é uma casa de oração de 24 horas por dia. Isso começou nos Estados Unidos, tem uma em Florianópolis, e é um movimento de oração e de adoração, onde eles ficam 24 horas por dia, se revezando em turnos, e lá em Florianópolis virou até uma igreja, e eles têm lá também um lugar de treinamento, então você passa às vezes uma semana, jovens podem passar 6 meses ali, como um seminário interno, e esse é um desejo do nosso coração, a Rafaela sempre teve esse desejo, e a gente sempre teve vontade, é um custo muito alto, e Florianópolis não é uma coisa fácil, minha família, deslocar todo mundo para lá, mas é um desejo do nosso coração. Conversando ontem com o Web Venga, sabe quem é ele? É que ele não se apresentou dessa forma. Ele se apresentou apenas como pastor lá em Varginha. Mas eles dois moraram nos Estados Unidos. E aí eles participaram da F-Hope lá nos Estados Unidos. Eles foram treinados lá, e quando o pastor de lá decidiu vir para o Brasil, trouxe eles. Eles estruturaram todo o F-Hope, toda a escola da F-Hope aqui no Brasil. E eles organizaram tudo isso. E deixaram tudo preparado, e eles ainda têm contato. Conexão. Ele falou, não, vamos alinhar, porque vou levar vocês para lá. Você está entendendo? O que é conexão? O que é você estar disposto a viver milagres? A viver o sobrenatural? Deus está chamando por coisas grandiosas. Agora nós precisamos ter mais intenção. Tem gente que fala assim, não, eu quero começar um ministério, mas olha, cara, deixa eu falar uma coisa. Tem coisa, a maioria das... eu quero estar preparado. Faz 20 anos que eu sou pastor, eu estou me achando menos despreparado que há 20 anos atrás. Menos preparado. Por quê? Porque é assim. Você vai aprendendo, você vai ali crescendo em Deus, Deus vai se revelando e você vai sendo transformado. E de glória em glória a gente alcança essa vitória. Quarta coisa que eu aprendo. Suas palavras são sementes. Olha o versículo 4. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele aos seus servos, fique aqui
com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá e depois de adorar, nós voltaremos. A palavra está no plural. Mas o que Abraão estava indo? O que Deus falou para Abraão? Sacrifica quem? E o que ele falou? Eu vou com meu filho e nós vamos voltar. Olha a declaração. Palavras são sementes. Ninguém sabia o contexto. Só Abraão. Isso está muito claro, porque o próprio Isaac fala, Deus, pai, eu estou vendo aqui, mas cadê o cordeiro? Nem Isaac sabia o que estava se metendo. Vamos continuar. Isaac diz ao seu pai Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está esse cordeiro, pai? Pai, estou vendo aqui, mas não estou vendo o cordeiro, está alguma coisa diferente. Abraão fala. Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para nós, para o holocausto, meu filho. E depois os dois continuaram juntos a caminhar. Deus proverá para si o cordeiro, filho. Alguma coisa vai acontecer. Na hora em que Abraão teve que declarar, ele não declarou derrota. Ele não foi negativo. Ele não foi derrotista. Tem gente que é negativa, é derrotista. Ah, não tem jeito. Esse país não tem mais jeito. Esse país está uma droga. Isso aqui vai virar a Venezuela. Ah, essa empresa aqui, pelo amor de Deus, essa empresa não tem mais jeito não. Ah, essa igreja aqui, não, é ruim demais. Ah, não, esse dia aqui, segunda-feira, meu Deus, o dia ruim. Ixi, acabou esse mês aqui, ó, meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu repulso de gente assim. Nós precisamos entender que palavras são sementes. Nós precisamos declarar. Palavra tem o poder de mudar ambiente espiritual. Nós comemos do fruto da nossa boca. Nós precisamos ter, a palavra ela constrói o sobrenatural. E Abraão tinha sido treinado nesse aspecto. Essa era uma chave que Abraão foi treinado. Porque quando ele foi chamado, ele chamava Abrão. Com um A só. Que significa pai exaltado. E Deus falou, você vai ser pai de nações. Você vai ser pai de multidão. E para mostrar isso, a primeira coisa que eu vou fazer, muda o nome. Você vai chamar Abraão. E Abraão significa pai de multidões. E antes dele pegar o Isaac no colo, Deus mudou a linguagem. Deus mudou a linguagem. Porque quando você é pela linguagem que você gera comportamentos. Você gera realidades. Ou você acha que esse negócio de todes é uma besteira. Isso é de linguagem neutra. Você acha que isso aí é lacração por lacração. Não. Isso é uma questão de semântica. Nós estamos numa guerra semântica. Quando você muda a linguagem, você muda a mentalidade, você muda comportamento. E muda a identidade. O pastor Edmar falou muito claro. Você define a identidade pela linguagem. Olha como isso é sério. Por isso que nós temos que ser muito cuidadosos quando falamos. Por isso que nós precisamos aprender a declarar palavras de fé. Crie, por isso falei, Paulo diz aos Coríntios. Quando nós mudamos a linguagem, nós mudamos a identidade. E para Abraão virar o pai da fé, ele precisava, não é viver uma experiência, ele precisava viver uma mudança de mentalidade e uma mudança de identidade. Tem muita gente que já me ouviu falar isso 300 mil vezes, mas continua insistindo no erro. Nós precisamos aprender a declarar, a liberar palavras de bênção, a profetizar. Esse lugar é lugar de bênção, essa casa é lugar de bênção, meus filhos são bênção, minha esposa. Eu fico assustado como tem homem que gosta de falar mal da esposa. E como tem esposa que gosta de reclamar do marido. Eu não entendo que isso define identidade. Como tem gente que fala mal, não sei do que, isso define identidade. Então,
Abraão foi treinado nisso já, porque toda vez que alguém chamava ele, chamava daquilo que ele seria em Deus. Ô pai de multidões, vem cá. Ô pai de multidões, almoço está pronto. Ô pai de multidões, tem um negócio para você. Ô pai de multidões, vem aqui que eu quero conversar com você. E Abraão foi sendo transformado na sua identidade. E ele sabia disso, ele precisava treinar Isaac agora. Cadê o cordeiro? Deus proverá para si o cordeiro. Nós vamos voltar, nós vamos adorar a Deus, nós vamos fazer, mas Deus vai fazer alguma coisa, porque eu vou voltar de volta com meu filho. Ele sabia que à noite ele estaria assistindo futebol com o filho dele lá. Declarou, liberou palavras. Você define identidade. Tem homens que destroem a esposa, porque ele acha que está fazendo bem, falando da gordurinha. Falando de situações dela aqui. Ele acha que é engraçado. Sua esposa não é o teu amigo da quinta série, que você chamava ele de gordinho e ele dava risada. E quando a gente é menino novo, né? Menino novo, o que faz? Quinta série. Sempre vê um defeito, sempre vê o... né? O quatro olhos. Estou falando do que eu era chamado, tá? Rato branco. Azedo. Ixi. Dentuço. E assim foi. Magrelo. Mas nós precisamos aprender a liberar palavras de fé. Está disposto a abrir tua boca e começar a declarar: Senhor, eu creio. Eu vou viver milagres e começar a declarar o teu milagre. Você consegue nomear o teu milagre? Nomear os milagres. Quinta coisa que eu aprendo com isso. Isaac era a semente da provisão. Isso eu acho maravilhoso. Deus foi específico com a semente que ele queria. Porque Deus nos pede sementes. Se não estiver enganado, Salmo 90, versículo 12, que diz assim: Filho meu, dai-me teu coração. Não sei se é o Salmo 90. Mas não precisa abrir, depois eu vejo. Deus nos pede. A Bíblia diz no verso 9 que Abraão vem e coloca Isaac no altar. Prepara o altar, prepara o sacrifício, levanta a mão. E o anjo brada lá, o Senhor brada. Sabe o que eu aprendo? Que o sacrifício errado nunca vai trazer a provisão certa. Guarda isso no teu coração. O sacrifício errado nunca vai trazer a provisão certa. Isaac era o sacrifício. Muitas vezes estamos até dispostos a sacrificar, mas nunca o Isaac. Nunca aquilo que exatamente o Senhor tem nos pedido. Até damos, mas não aquilo que o Senhor quer. E aí não temos a resposta que queremos. Que Deus falou: eu quero Isaac. Sabe o que é interessante? O versículo 1, Deus diz assim: e Deus pôs à prova Abraão. Aí depois ele vem e mostra a prova. E que prova? Abraão declara o quê? A provisão. Deus proverá para si o cordeiro. Guarda isso, entenda isso. No versículo 1 diz que Deus colocou a prova. E Abraão diz: Deus proverá para si o cordeiro. Quando ele olha, e ele é interrompido pelos céus, e olha para o lado, o que ele encontra? O animal para o sacrifício. A provisão.
lá no lugar em que Deus tinha pedido o sacrifício. Sabe o que eu aprendo? Eu estava estudando sobre isso, eu achei muito interessante. A raiz da palavra provisão é a palavra prova. Provisão sai da prova. O que eu aprendo com isso? Em que toda vez que o Senhor me prova, Ele já dispõe a provisão para ela. Você consegue entender o quanto isso é grandioso? Deus nunca vai pedir algo que Ele já não tenha provido para nós. Deus nunca. Porque dentro da prova, seja qual for, Ele já providenciou a provisão, o milagre, a resposta. A Bíblia diz, em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação ou criação do mundo. Quando que o Cordeiro foi morto? Desde a criação do mundo. O homem pecou depois que o mundo foi criado. Olha o período. O Cordeiro foi morto antes. Deus vem e cria tudo. E cria Adão e Eva. Adão e Eva pecam. Mas Deus já tinha preparado a provisão. O Cordeiro já estava morto. Coisa maravilhosa. Eu não sei você, irmão. Mas meu coração enche de alegria quando eu ouço isso. Deus não foi pego de surpresa, como alguns falam. Ai, pecou. Ah, meu Deus. Não foi uma... Como que alguns dizem? Não foi desviada, esqueci o nome. Deus não foi pego de surpresa nessa história. Não. Deus já sabia. Deus tanto sabia que já tinha providenciado a provisão para a salvação do homem. E eu disse, a banda pode subir, que esse texto do capítulo 22, ele relata a vida cristã. Porque a vida cristã é assim. O Senhor nos chama, o Senhor nos prova, o Senhor pede, nós damos respostas. Mas sabe o que eu acho interessante nesse texto? Quando Deus falou para Abraão, pega o teu filho e sai daqui. Agora imagine Abraão saindo 3 dias de caminhada. Mas quando Abraão já deu o primeiro passo, o cordeiro já estava em cima do lugar. A provisão já estava lá. Já tinha a solução. A resposta para Abraão já estava preparada. Deus só queria testar o coração de Abraão. Deus só queria saber o que estava no coração de Abraão. Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Mas quando eu disse que o capítulo 22 ele relata a vida cristã, é que a vida cristã é assim. Deus nos chama, Deus nos prova, nós respondemos, milagres acontecem, provavelmente, muito provavelmente, foi uma caminhada de angústia, como pai, foi uma caminhada difícil. Abraão era um homem vivido, 100 anos, já aqui provavelmente já estava aí com 120. Era um moço. Abraão já era um homem experiente. O cara já tinha uma experiência de vida, uma bagagem de vida. Abraão era rico, próspero, bem sucedido, influente. Abraão tinha construído uma vida de sucesso. Porém, quando ele chega lá no alto do Monte Moriá, nada disso
nada disso tem significado. Quando ele chega no monte, e em cima do monte, ele descobre que não é o sucesso, não é o dinheiro, não é o conhecimento, mas que a resposta para a vida dele só viria através de um cordeiro. A resposta para a vida de Abraão não foi o dinheiro, o sucesso, a influência e nem a sabedoria. A resposta para aquela angústia de Abraão, para aquele teste, para aquela prova, foi o cordeiro. Porque Abraão entendeu o que todos nós precisamos entender. Nós podemos desejar tudo: trabalho, sucesso, conforto, mas a vida cristã, ela sempre vai culminar numa única coisa: Cristo. Cristo. No final da história você só vai entender uma coisa: eu só precisava de uma coisa, Cristo. Se eu tiver tudo e não tiver Cristo, eu não tenho nada. Mas se eu tiver Cristo, eu já tenho tudo que eu preciso, porque a satisfação está em Cristo, a alegria está em Cristo, a provisão está em Cristo. É o Cordeiro que me satisfaz. Não é dinheiro, não é o número de likes, não é a minha aparência, não é a minha influência, mas é Cristo. Nele eu sou satisfeito no dia da angústia, no dia da prova, no dia do meu desafio. Eu preciso entender que eu preciso de uma única coisa: Cristo. Cristo é a resposta para todas as coisas que eu preciso. Cristo é a resposta para as minhas necessidades, pelos meus anseios. Cristo é a doença para o meu remédio, é o remédio para a minha doença. Cristo é a cura para a minha alma. Cristo. A caminhada cristã, nós só vamos chegar no monte de fato, que fala sobre a revelação genuína. É isso. Quando Pedro, Tiago e João subiram naquele monte, eles descobriram uma única coisa: o Cristo. O Cristo, que não era apenas um homem, mas um profeta, mas eles estavam diante do Deus Emanuel, o Deus encarnado, o Cristo Todo-Poderoso. É Cristo. Romanos capítulo 11, versículo 36. Paulo resume isso. E ele fala que o contentamento e o resultado da vida cristã é Cristo. Cristo não é um puxadinho da minha vida. É um puxadinho onde eu só vou de domingo, onde eu só tenho contato na quarta. Não! Cristo é o centro. Cristo é tudo na minha vida. Tudo gira em torno dele. E foi por isso que Paulo disse: pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, e para ele seja a glória para sempre. Amém. Se nós queremos crescer em revelação, se nós queremos ver milagres sobrenaturais, nós precisamos entender que este mundo não pode dar o que Cristo nos dá. E que Cristo nunca deve ser a minha segunda, terceira, quarta ou última opção, mas Ele é minha prioridade de vida. Ele é o motivo da minha vida. Ele deve ser o alvo da minha vida. E nesses dias a minha oração foi: Deus, nos torna homens e mulheres apaixonados por Jesus. Que Jesus se torna tão real na minha vida, e que o amor a Cristo se torne tão real, que eu esteja disposto a dar o que for necessário, a morrer, como nós ouvimos ontem, a ser mergulhado em óleo quente, se for possível, cortado no meio, pregado de ponta cabeça, seja o que for. Quando Cristo se torna o centro da minha vida, eu posso ser jogado no meio de uma arena, que eu não vou negá-lo, porque eu creio que eu tenho tudo o que o mundo não pode dar. É Cristo. Cristo é a minha satisfação.
Cristo é a minha satisfação. Eu posso ou não posso não ter o melhor carro, eu posso ou não posso ter a melhor casa, mas se eu tenho Cristo, eu estou satisfeito nele. A revelação principal que nós precisamos ter na vida não é um Cristo que nos dá coisa, um Cristo que nos prospera. Não, é que mesmo em meio à dor, à adversidade, pode ser que Ele me cure, mas pode ser que Ele não me cure. Pode ser que Ele me abençoe para prosperidade e multiplicação, mas pode ser que eu não prospere. Mas Cristo continua sendo a minha satisfação real. A minha satisfação. Feche seus olhos.